Bom dia! Hoje estamos aqui fazendo o nosso primeiro DaniCast de 2025, né? E seja muito bem-vindo, pessoal do TikTok, pessoal do YouTube. Estamos aqui hoje para falar um assunto super interessante, que as pessoas têm muitas dúvidas, querem saber mais, que é sobre auxílio acidente. E eu não vim sozinha, vim com a minha equipe aqui, vim com a Cacá, vim com o Wesley, eles já vão se apresentar. Só que antes deles se apresentarem, eu quero que você que conheça alguém que já sofreu algum acidente de trabalho, algum acidente, ficou com sequela e não está recebendo nada do INSS, encaminhe essa live para essa pessoa, compartilha, vai lá, chama os seus amigos. E também quero te fazer um outro pedido especial, segundo pedido. Se você não é inscrito aqui nas nossas redes sociais, para você começar a nos seguir aqui nas redes sociais para que você receba em primeira mão as notícias aí do INSS. E agora, passo a palavra para a Cacá dar um bom dia para vocês. Bom dia, Cacá. Bom dia, tudo bem a todos? Eu sou a Cassiele, mais conhecida como Cacá, e sou colaboradora do escritório Daniela Rocha. Bom dia, Wesley. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Meu nome é Wesley, eu também sou colaborador do escritório. Vamos Isso. lá. E o Wesley e a Cacá são meus braços direitos e esquerdos, né? Estão sempre lá no escritório e fazem a parte jurídica, né? Porque, graças a Deus, a gente tem que agradecer, a gente não dá conta, né? Do trabalho, isso é muito bom. E eles, assim, são nota 10, nota 1000, né? Então, vamos lá. Vamos começar com as perguntas. Se alguém tiver pergunta aqui na live, pode deixar, que depois a gente volta aqui e a gente vai respondendo. Cacá, o que é um auxílio acidente? O auxílio acidente ele é um benefício previdenciário indenizatório. Ele é direcionado para aquelas pessoas que sofreram algum acidente de qualquer natureza e também para aquelas pessoas que desenvolveram alguma doença ocupacional. Ela é direcionada para os empregados urbanos e rurais, para quem trabalha de maneira avulsa, trabalhador avulso, e também para o segurado especial, aquela pessoa que trabalha na atividade rural, em regime de economia familiar. Sim, e o segurado especial, até para complementar aqui, porque às vezes as pessoas. O que é o segurado especial? A gente aqui na nossa região, né, no interior de Santo Antônio, a gente tem muitas pessoas. O que é o segurado especial, para a pessoa ficar mais clara? É o agricultor, aquela pessoa que tem uma plantação na roça, que mora no interior, que tem o bloco. Esse é o segurado especial que o INSS direciona. Também o pescador, né? O pescador também é considerado segurado especial. Sim, e essas pessoas, se sofrerem algum acidente, né, elas têm direito a esse benefício. E quem é que tem direito, Cacá, a esse benefício? São essas pessoas, mas dá um exemplo prático, assim. Tem que ter algum requisito perante o INSS? Não tem que ter? Só sofrer um acidente e pronto? Como é que funciona? Essas pessoas, elas têm que ter a qualidade de segurado. Ou seja, elas têm que estar contribuindo para o INSS ou dentro do período que a gente chama de 1 ano, né? Após a última contribuição, que considera ali a qualidade de segurado. A pessoa ela tem que ter sofrido um acidente, como por exemplo, quando a gente fala em acidente, logo a gente pensa, eu tenho que estar trabalhando na empresa e ter sofrido um acidente ali durante a minha atividade. Por exemplo, se eu trabalho com uma máquina, sou um açougueiro, trabalho com uma máquina, tive minha mão cortada. E não só isso, né? Esse é um dos exemplos que a pessoa pode ter direito a um auxílio acidente quando a pessoa, açougueiro, trabalhando no açougue, tem a mão cortada. Mas, por exemplo, uma pessoa, no final de semana, jogando bola e tem ali a ruptura. Ela também tem direito ao auxílio acidente. Desde que ela comprove que aquela ruptura, que ela surgiu ali, tem acarretado dificuldades para ela continuar exercendo a atividade habitual dela que ela vinha, né, trabalhando. Por exemplo, uma limitação. Por exemplo, alguém sofreu esse acidente, né? E hoje não consegue mais fazer a mesma atividade que ela fazia antes. Então, ela teria direito ao auxílio acidente. Isso. Exatamente. E quem mais, assim, com relação à qualidade de segurado, eu queria até que tu explicasse um pouquinho mais, porque eu sei que às vezes é um pouco confuso, assim. Eu gosto sempre de dar aquele exemplo do seguro do carro, né? Porque muitas vezes, assim, a pessoa diz, eu sofri um acidente e eu quero pedir pro INSS. Mas nem sempre
todas as pessoas que sofreram um acidente, por exemplo, se tu não estava pagando ou recolhendo para o INSS, né, a pessoa não vai ter direito. E a gente sabe que a qualidade segurada, em alguns casos, a gente consegue mais tempo, né? Como é que é? Só dá um exemplo aí mais prático com relação a isso. A pessoa estava desempregada, quanto tempo ali, para as pessoas saberem que às vezes a pessoa eu estava desempregada, não vou nem correr atrás. E às vezes ela está perdendo esse direito, né? Por exemplo, uma pessoa que ela estava trabalhando e ela acabou sendo demitida, recebendo seguro-desemprego. Em regra, essa pessoa ela tem 1 ano, né, sem contribuições por INSS. Durante esse 1 ano, ela ainda assim teria direito a buscar um auxílio-doença, um auxílio-acidente. Agora, se ela recebeu o seguro-desemprego, a gente comprova que ela estava ali numa qualidade de desemprego. A gente consegue prorrogar por mais 1 ano. Então, esse 1 ano anterior vira 2 anos. Então, dentro desse período sem contribuição de 2 anos, né, sem ter conseguido um novo emprego, ainda assim a pessoa conseguiria ali buscar, nesse caso, o auxílio-acidente. E como é importante, assim, eu tô desempregada, sofri um acidente e eu não sei se eu tenho direito procurar algum especialista, alguém da área, para fazer esse cálculo da qualidade segurada. Que a gente sabe, às vezes é um nome meio técnico, as pessoas também não têm obrigação de saber se realmente tem direito ou não. E daí esse profissional vai poder orientar e dizer assim, não, realmente você tem direito ou você não tem direito, né? Daí a gente tem outras alternativas. Agora, vamos perguntar para o Wesley. Wesley, que documentos a gente precisa e como é que é o procedimento do auxílio-acidente? Como é que a gente faz para solicitar? Como é que é feito? Os documentos que a gente precisa? Tá, certo. Agora que a pessoa sabe que ela tem o direito, ou que ela se identificou, o que essa pessoa precisa juntar para entrar com esse pedido de auxílio-acidente? Ela precisa, primeira coisa, ela precisa ter um laudo atestando essa redução. A Cassiane deu o exemplo da pessoa que estava jogando futebol. Essa pessoa que estava jogando futebol, daqui a pouco ela rompeu o tendão ou ela quebrou o tornozelo e ela precisou colocar placa, pino, parafuso. Tudo isso tem que constar no laudo, de preferência de um especialista da área. Por exemplo, um laudo de um ortopedista, atestando e alegando que essa pessoa tem algum tipo de redução. Sim. Daqui a pouco ela não consegue o movimento, a amplitude do movimento do calcanhar dela já não é mais o mesmo que seja mínimo. Já é o suficiente para a concessão. E uma coisa que às vezes eu vejo, assim, as pessoas vão, os clientes vão no escritório. Não, eu tenho um problema, não tô conseguindo mais fazer tal movimento, levantar o braço na altura que tem que... e o que acontece? Eu digo, não, mas daí tu tem que comprovar isso. Não adianta tu só falar para nós a tua limitação. Isso tem que estar escrito no laudo ou um exame que ateste, né? Então, como tu falou, eu tô em uma limitação mesmo que seja mínima. Mas tu tem que comprovar isso, né? Certo. E daí o atestado, laudo. Fora o laudo. Quando se tratar de um acidente de trabalho, isso aí vai ser importante até caso venha uma negativa, precise entrar no judicial futuramente. A gente precisa da comunicação do acidente de trabalho. É o CAT. É um documento emitido pela empresa atestando que essa pessoa teve esse acidente dentro do local de trabalho ou no deslocamento para o trabalho. Depois da comunicação do acidente de trabalho, a pessoa ela precisa comprovar que ela tem essa qualidade segurada. Quando ela estava em um acidente de trabalho... Sim, daí já é nítido porque a pessoa já estava trabalhando. Mas quando ela não tem, ela precisa comprovar que ela é segurada especial, que ela estava dentro do período de graça do INSS, que ela dentro desse 1 ano ou prorrogado por esses 2 anos... Além dos documentos pessoais, CPF, identidade, comprovante de residência. E como que ela vai fazer essa solicitação? Sim, então primeiro vamos só reforçar. Então, sim, eu preciso um documento médico para comprovar meu problema, a minha limitação. Fora isso, eu preciso documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante de residência. E eu quero até ressaltar aqui a função da identidade nova. Muitas pessoas às vezes vão, a gente vê a identidade, ela tá abertinha, ela já tá muito velha. E isso, pra gente solicitar, não tem problema, mas depois, se for aprovado, tem que ir no banco, tem que ir no INSS, o INSS vai exigir a identidade nova. Então, se você tá com problema e já sabe que a sua identidade já é antiga, já providencia a identidade nova, que vai ser bem importante, tá? Então, arrumamos todos os documentos, né? Peguei meus documentos, peguei a CAT junto à empresa. Agora, como é que eu faço para pedir isso? Esse pedido ele é privativo do advogado ou da agência do INSS.
Essa pessoa, ela não consegue, pelo meu INSS, a pessoa vai lá tentar um novo pedido, ela não vai achar o auxílio acidente. Nem pelo 135. Ela consegue pedir um benefício por incapacidade temporária ou aquela permanente, mas não se trata disso. O auxílio acidente, ele, no portal do atendimento, que é disponibilizado pela OAB ou advogado, ele tem a opção de auxílio acidente própria, ou essa pessoa marcando um horário para ir numa agência do INSS. E é importante ressaltar, porque o auxílio acidente, geralmente ele prevê antes, geralmente a pessoa antes vai ter recebido um auxílio doença. Ah, eu estava doente, estava recebendo, ou em função dessa sequela do acidente, a pessoa estava recebendo o auxílio doença, né? E daí, posterior a isso, né, deveria ser de forma automática o INSS conceder o auxílio acidente. Só que a gente sabe que não acontece isso, né? E muitas pessoas, esses dias até atendi um cliente e disse: não, eu sofri um acidente e voltei para o trabalho, e daí conversou com uma pessoa, a pessoa disse: não, tu não tem direito a nada, né? Tem que voltar a trabalhar, e tu ficou com essa sequela. Daí eu disse: não, tu tem direito sim, né? E na verdade daí a gente tem até algo bem positivo, depois vocês vão reforçar, que é a função que ele tem direito de receber desde o dia que ele ganhou alta lá do auxílio doença, né? Então ele ficou super feliz, porque depois a gente encaminhou de forma administrativa e ele recebeu os atrasados aí desde a época. Acho que a gente pode destacar também que o auxílio acidente, ele não impede a pessoa de trabalhar, né? Por ele ser um benefício de origem indenizatória, a pessoa pode trabalhar e receber o auxílio acidente. É porque muitas pessoas ficam com medo: mas eu não quero nem botar a empresa na justiça, porque às vezes a empresa deu todo o suporte, né? Sofreu um acidente, a empresa foi lá, ajudou com o médico, acompanhou tudo. E esse processo não é um processo contra a empresa, né? É um benefício que tu vai pedir junto ao INSS, tu vai poder voltar pro teu trabalho, vai ficar trabalhando e vai receber aquele plus a mais, né? Agora eu quero questionar algumas dúvidas aqui. Vou perguntar para a Cacá, depois eu vou perguntar para o Wesley. Se eu receber auxílio acidente, eu posso continuar trabalhando? Isso até a gente já falou. Pode continuar trabalhando sim. Não há problema algum, né? Porque o auxílio acidente, como a gente destacou anteriormente, ele tem natureza indenizatória. Como ele tem natureza indenizatória e ele é uma indenização pelaquela redução na capacidade laboral que a pessoa teve, ele pode receber este benefício que corresponde a 50% ali do salário de benefício que ele vinha recebendo, e também pode continuar trabalhando. Wesley, agora eu quero perguntar para ti: vou pedir minha aposentadoria. Saiu minha aposentadoria. Será acumulada a minha aposentadoria com o auxílio acidente que eu estava recebendo? Não, ele não é acumulado. Mas há uma ressalva. Quando é um segurado especial, essa pessoa é trabalhador rural e trabalhando lá na roça, ela acabou sofrendo um acidente. Um trator caiu do trator, sofreu um acidente, ela tem essa redução e ela recebe auxílio acidente. O auxílio acidente não é pago junto com a aposentadoria, mas para o salário da aposentadoria, ele vai ter esse adicional. Desde que na hora do pedido, ele diga: recebi auxílio acidente, e esse auxílio acidente deve ser contado junto no cálculo para a renda do porque qual o valor que o agricultor, que o segurado especial recebe de salário? É um salário mínimo. Um salário mínimo. Então, quando ele estiver recebendo auxílio acidente, qual é o valor que ele vai receber? Meio salário. Meio salário, né? E, na verdade, por exemplo, se é um metalúrgico e recebe R$3.000, qual é o valor que ele vai receber de auxílio acidente? 1.500. R$1.500. Na verdade, Não é... 50%. Ele sempre vai ser 50% do salário do benefício. E daí, esse segurado especial. Tá, eu recebi durante 10 anos meio salário mínimo. Quando for fazer a aposentadoria lá da mulher do interior, que é 55, qual o valor que ela vai receber de aposentadoria? Um salário e meio. Um salário e meio, né? Então, realmente é muito importante, porque além dela receber aquele um salário, vai incorporar o valor do cálculo do auxílio acidente na base de cálculo dela e vai fazer com que ela tenha um salário de valor mais alto. Cacá, eu sofri um acidente de trajeto. Estava indo para o trabalho, me deslocando. Isso é um acidente de trabalho? Sim, isso é considerado um acidente para solicitar o pedido de auxílio acidente. Porque o que acontece? Quando tu tá se deslocando pro trabalho e tu tem algum acidente, desde que aquele acidente te gera uma redução na tua capacidade laboral para aquela atividade que tu vinha desempenhando, como, por exemplo, um acidente no trajeto. Daqui a pouco tu sofre um atropelamento
né? Tu pode ter a quebra de um membro superior, do braço, e tu não consiga mais fazer todo o teu movimento integral com aquele braço. Então, por conta dessa redução, se tu é uma pessoa que trabalha em uma empresa calçadista, né? Aqui na nossa cidade tem muitas empresas calçadistas, e tu não vai conseguir mais exercer aquela atividade que tu precisava de maneira que o teu membro consiga acompanhar, é possível que tu faça a solicitação de um auxílio acidente, mesmo que o acidente não tenha ocorrido Agora, dentro da uma empresa. coisa que eu até quero te questionar, que a gente acaba às vezes não falando e às vezes as pessoas ficam, assim, gera um pouco de dúvida. Por exemplo, a doença ocupacional. O que significa e o que é mais precisamente? Porque a gente sabe que muitas pessoas, assim, principalmente no interior, assim, cidade pequena, vão para um serviço e às vezes ficam a vida inteira fazendo aquela mesma atividade, né? Aquele esforço repetitivo. E o que causa e o que é considerado essa doença ocupacional? Por exemplo, eu acho que um exemplo para a gente ficar bem ilustrativo é a questão de empresas que têm um ruído muito alto. Né? Empresas que tenham ali máquina e que muitas vezes a pessoa entra com uma audição boa e ao longo do tempo dentro daquela empresa, às vezes fica 10, 15 anos dentro daquela empresa, trabalhando com aquele ruído muito alto, aquele barulho, acaba afetando a audição. Ela acaba tendo uma perca auditiva. E quando essa perca auditiva acontece, aí se caracteriza a doença ocupacional, né? Assim como a perca auditiva, às vezes pode ser algum movimento repetitivo, até mesmo como o braço, né? Às vezes a pessoa faz ali uma atividade, por exemplo, na empresa calçadista, tô fazendo ali a colagem do sapato e o movimento é muito repetitivo e aquilo daqui a 1 ano, 2 anos, talvez não gere uma incapacidade. Mas quando a pessoa passa muito tempo, como por exemplo, né, ali 5 anos, 10 anos, acaba tendo uma redução naquele movimento e isso caracteriza, assim, isso a gente vê muito, assim, a função de túnel de carpo, de braço, ombro. Por quê? Porque realmente as pessoas acabam fazendo muito movimento repetitivo, quem trabalha em salão de beleza, então realmente é um esforço muito grande, né? Então vamos lá, agora vamos para um caso prático, né? E esse caso prático a gente tem ele aqui no escritório, a gente vai querer que o Wesley compartilhe com nós o teu caso prático, o que aconteceu, né? Se tu puder mostrar também depois, mas primeiro conta o que aconteceu, que o Wesley foi a pessoa que sofreu um acidente, né? Hoje ele vai começar a receber auxílio acidente, depois da gente tanto insistir para ele, né? Mas eu gostaria que tu contasse como é que foi o teu caso. Eu, há uns 4 anos atrás, eu trabalhava numa fábrica de biscoitos. E no processo da fabricação, em uma prensa, eu acabei sofrendo um acidente. Nesse acidente, eu tive fratura de alguns dedos da minha mão esquerda, por esmagamento. E por conta ali, uma amputação traumática, eu tive que recolocar o dedo. Ele ficou 2 sequelas. Uma visual e uma sequela de redução da força, da capacidade da minha mão de trabalhar naquele serviço, fazendo massa, buscando saco de farinha, saco de açúcar. Como são quantidades grandes, uma produção industrial, saco de 50 quilos de açúcar. Se eu colocar por cima da minha mão esquerda hoje, ela vai ceder. Porque eu não consigo mais. Tu não tem força mais de pegar. Isso. Mostra pra câmera. Aqui. Olha. Eu tenho... visível, né? Ele vai ficar assim. E por conta disso, o perito entende que eu tenho uma redução na minha capacidade, mesmo que seja mínima. Eu tenho essa redução e eu não vou mais conseguir desempenhar naquele serviço o mesmo exercício, a mesma atividade, sem sofrer uma dor, sem ter um nítido desempenho inferior aos outros colaboradores. E na verdade, o que aconteceu? Wesley, lá no escritório, eu digo, a casa de ferreiros, às vezes espeto de pau. Aqui a gente conta tudo, porque a gente é muito aberto, né? E a gente, Wesley, tu tem que solicitar um auxílio acidente, porque na verdade ele recebeu um auxílio doença, né? Isso. Por quanto tempo tu recebeu o auxílio doença? 6 meses. 6 meses. E daí ele recebeu o auxílio doença e deu, né? Daí ficou por isso. Ficou por isso. Eu até nem sabia na época da existência do auxílio acidente. E daí lá no escritório, a gente... Wesley, tu tem direito, não sei o quê. Daí o Wesley... Né, às vezes a pessoa acha assim, a minha lesão, eu não sei... É mínima, às vezes não vai me gerar direito, né? Não vai. Até por eu ter trocado de serviço. Eu entendia que eu não teria direito, porque eu sofri um acidente naquela empresa e eu saí daquela empresa.
Sim, hoje hoje o Wesley não carrega mais sacos de açúcar e de farinha. Hoje ele trabalha no escritório de advocacia, que é um serviço muito mais leve. Mas igual, as tuas atividades até diárias, se tu quisesse fazer uma força física na tua casa, tu ficou com a limitação em função do acidente, né? Então, na verdade, tu não ficou 100%, tua mão ficou igual, né? Daí o Wesley entrou, né, com o processo. E daí depois eu até vou querer que ele explique a parte do processo administrativo, como é que a gente faz. Ele entrou no INSS, o que aconteceu, né? E o passo a passo. Wesley, compartilha com nós aí. O que aconteceu? O primeiro passo para tu pegar um auxílio acidente, tu tem que ter um pedido administrativo. O que acontece? Nessa perícia do médico administrativo, eles têm um hall que não é exaustivo. Seria tipo assim, eles mencionam algumas doenças da mão, por exemplo, eles dizem que tu tem que ter uma amputação do membro. Se tu não tiver amputação, ele não vai ser classificado como auxílio acidente. Então, na perícia administrativa, ela é bem mais complicada. Sim, administrativa é aquela que a gente marca e a pessoa passa direto no INSS. A primeira perícia ali, dentro do INSS, com uma perita do INSS, que às vezes não é uma médica especialista, no caso, que ela só vai olhar aquela lista que ela tem, ela vai dizer, se enquadrou aqui, eu vou dar. Não se enquadrou aqui, eu não vou liberar. Após isso, como teve a negativa, e entendendo que o recurso do próprio INSS iria alegar algo parecido... Sim, porque na verdade, tu passou pela perícia médica, o perito disse, olha, tu não tem direito. Foi isso, né? E daí tu teria duas opções, né? Qual a primeira delas? Entrar com recurso administrativo. Junto ao INSS. E daí tu tá relatando que realmente a gente não vê na prática, assim, como é que eu vou dizer assim, uma solução, uma mudança de decisão, né? Isso. É isso que a gente vê. E às vezes demora muito tempo, né? Por que demora assim mais ou menos, Cacá? Uns 2 anos no mínimo para passar pela análise. E ainda assim, quando eles vai para dar a decisão, dificilmente vai ser revertida porque eles estão embasando a decisão deles em uma perícia médica que foi realizada pelo INSS. Então, dificilmente você vai conseguir reverter uma decisão na esfera do recurso. Sim. E daí depois a segunda alternativa que a gente tem, caso a gente não recorra junto ao INSS, que é o que a gente não indica, daí o que a gente faz? É quando é entrado dentro da justiça. Na justiça, como o meu acidente de trabalho, ele é uma competência da justiça estadual. Se eu tivesse tido esse acidente com essa redução, a mesma circunstância, só que fora do meu local de trabalho, teria que ter sido entrado na justiça federal. Como eu entrei na justiça estadual, o juiz ele determinou uma data para mim fazer uma nova perícia. Aí sim passei por um perito que ele é traumato e ortopedista. Sim, especialista então, ele no sabia assunto. exatamente sobre o que ele estava falando e sobre o que era a minha redução. E conta um pouco da tua experiência de uma perícia judicial. Como é que foi? O que tu achou? A judicial, ela é mais tranquila porque ela trata direto do teu acidente e ela vai direto na circunstância que vai reduzir a tua capacidade ou não. Ele pegou a minha mão, ele verificou, ele fez alguns testes ali que eles sempre fazem e ele verificou que eu não tenho a força ideal. É mínima. E ele justificou, ele disse que é mínima. Mas dentro da perícia judicial, a diferença principal dela é que é uma análise um pouco mais pessoal. Caso a caso, a pessoa chega lá e o perito analisa especificamente o teu problema. E uma coisa que às vezes eu gosto muito de relatar para os clientes, assim, que fazem perícia, né, junto ao INSS, que muitas vezes tu vai numa perícia junto ao INSS e às vezes o próprio perito, ele tem um limite de prazo. Por exemplo, às vezes tu já recebeu 6 meses, 1 ano, então aquele CID, o código daquela doença, o perito só vai te dar aquilo porque é o que determina, né, as normativas do INSS, ele não vai estender mais que aquilo. E o médico, como o Wesley falou, também não é especialista naquela área, então às vezes não vai aprofundar ali o caso e o volume de pessoas que tem ali para fazer perícia, então às vezes é 5 a 10 minutos, né, e as pessoas às vezes relatam, chegam no escritório, mas ele nem olhou o meu atestado, ele nem olhou o exame, mas a nossa orientação, né, como profissionais é sempre que a pessoa leve os documentos atualizados, os exames, porque o perito, né, tu tem que ter documentos para comprovar ali para ele, né? E quanto tempo levou o teu processo judicial, Wesley? O processo judicial
Demorou 2 meses até sair o laudo pericial, afirmando que eu tinha redução. E mais 1 mês pra juíza... O INSS, ele propôs um acordo. Sim. E a juíza homologou a transação essa semana. Então, em torno de 3 meses. 3 processo meses, judicial. é porque o Wesley não é parâmetro, né? Porque, na verdade, a gente sabe que processo judicial, mais ou menos quanto tempo leva, Cacá, um processo judicial? Um processo judicial, em média, 1 ano, pra gente ter ali uma decisão final, né? Pra gente conseguir ter uma resposta do juiz, se vai conceder o benefício ou não. Ou não. Tá. Agora, Wesley, o que tu acha? Por exemplo, assim, eu entrei com um pedido, fui negado. Qual que é a tua recomendação para as pessoas? Vai depender muito da fundamentação do perito. Isso é bom ter um advogado, um especialista junto te orientando, porque às vezes a fundamentação do perito que negou o benefício, ele é uma fundamentação que não tem validade jurídica. Então tu vai entrar no judicial, porque o administrativo ele não vai dar uma decisão diferente daquela. E tu já tem uma base para tu entrar no processo e tu já ter praticamente ganho ele. Como foi no meu caso, que a perita ela identificou que eu tinha uma sequela. Sim. Só que ela diz: há sequela? Sim. Sequela incapacitante para o trabalho? Sim. Há elementos para o auxílio-acidente? Não. Ela atesta que eu tenho uma sequela, Sim. sabe que ela reduz a minha capacidade, só que diz que eu não entro dentro do rol do auxílio acidente. Então, na Isso. verdade, o judicial só confirmou que realmente é um acidente, né? Um acidente típico, né? Por isso que tu te enquadraria. E como é que é a função do pagamento? Por exemplo, assim, quanto tempo eu tenho que ter me acidentado agora, em 2025, 2024? Qual é o prazo para mim pedir um auxílio acidente? O auxílio-acidente ele pode ser anterior até 5 anos. Ele pode... Dos atrasados. Dos atrasados. Isso. Ele pode ter sido um acidente em 2013. Que data que foi o teu? O meu foi em 2021. 2021, para te ver. Então, o Isso. Wesley está entrando com recurso de um acidente que aconteceu lá em 2021, né? E se tivesse acontecido em 2015, 2010, eu poderia entrar. A única diferença seria que a data de concessão do benefício, ele é sempre 1 dia depois de ter cessado o teu auxílio-acidente. Só que os atrasados, eles ficam restritos aos últimos 5 anos. Eu ia perguntar agora para ti, Cacá, como é que é o recebimento? Por exemplo, assim, eu sofri um acidente em 2020. Eu vou solicitar esse auxílio-acidente. O que eu vou receber? Recebo para trás? Não recebo? Como é que é? Em regra, tá? As decisões muitas vezes não concedem ali a questão do auxílio-doença dos últimos 5 anos. Mas há discussões jurisprudenciais que seria viável a concessão, porque seria um dever do INSS conceder o auxílio-doença, o auxílio-acidente posterior ao auxílio-doença. Então, isso é algo que a gente ainda acaba questionando na esfera judicial. Alguns casos a gente consegue o pagamento todo, às vezes só dos últimos 5 anos, a depender do juiz, que muitas vezes a gente... Mas os últimos 5 anos é garantido. É garantido. Isso. Então, na verdade, tu imagina, tu vai solicitar um auxílio acidente, você pode, muitas vezes, receber os últimos 5 anos aí de atrasado, né? E as pessoas às vezes nem têm noção que tem esse direito, né? Às vezes não tem conhecimento, ou às vezes, como é... Sim, vai deixando, vai deixando. Que não tem, pela redução, às vezes não ser algo tão gigante, né? Por mais que tenha ali, acredita que às vezes não tem direito. Uma coisa que eu vejo muito, assim, que parece que é mais difícil as pessoas entrarem com auxílio acidente é na doença ocupacional. Porque a pessoa às vezes, não, isso ou é da idade, ou é degenerativa, a pessoa às vezes não associa daqui um pouco aquela limitação ao esforço repetitivo, a estar fazendo sempre a mesma atividade, né? Então, às vezes a gente vê muito problema de coluna, mas eu não sei se isso é doença ocupacional ou se é degenerativo. Claro que daí, vai depender muito do médico, né? De um perito, de um médico para te dar um laudo, de um exame que comprove realmente se é doença ocupacional ou não. Vamos fazer um resumo aí geral? Vamos. Cacá, o que tu acha de ponto mais importante do auxílio acidente? Acho que o auxílio acidente, para que as pessoas parem e observem qual é o problema de saúde que tem, né? Qual é o tipo de acidente que sofreu e será se aquilo gera alguma redução na atividade? Porque não é só
o acidente dentro da empresa, é o acidente no trajeto, o acidente no momento de lazer, uma doença ocupacional. Então, observar se aquela redução que tu tem, se aquele problema de saúde não é consequência de algum acidente ou de alguma doença gerada por conta da atividade do trabalho que desempenha. Sim. Wesley, a tua dica final aí, algum ponto que tu queira reforçar, relembrar? Eu acho que é importante relembrar que a pessoa recebendo o auxílio acidente, ela pode continuar trabalhando e ela não vai ter nenhum tipo de desconto, porque a pessoa ela pode entender, eu vou estar recebendo um benefício do INSS, então eu não vou poder trabalhar, ou esse benefício do INSS que eu vou estar recebendo, às vezes a pessoa fica até pensando, tá, mas eles vão entender que eu sou uma pessoa diferente, que eu tô recebendo um auxílio, mas isso é uma redução que é justa. E tu paga o INSS para ter esse direito. Sim. Porque, querendo ou não, hoje eu estou no meu escritório, em um serviço que é um pouco mais tranquilo. Mas se eu precisar voltar a uma fábrica, eu vou voltar a ter as dores cotidiano, dia a dia, todos os dias, ter aquela dor. Sim. E eu vou ter essa redução e eu não fico em pé de igualdade com os meus colegas que estão trabalhando na mesma função e não estão sentindo nenhuma dor. Sim. E, na verdade, hoje tu tem uma limitação visível. Na verdade, até em casa, se tu for fazer alguma atividade, tu tem alguma limitação. Wesley, o hobby dele, ele gosta de trabalhos manuais, né, Wesley? É, né? E daí, claro, a pessoa tem uma limitação. Eu tenho certeza que o que tu fazia antes, a força que tu tinha na mão, é diferente da força que tu tem hoje, né? Embora tu não esteja trabalhando nisso diariamente. Mas tu tem aquela redução, né? Então, assim, e muitas vezes eu percebo as pessoas assim, eu tenho medo, será que eu vou ganhar? Será que eu não vou? Mas a tentativa sempre é válida, né? Por quê? Porque se você tem o direito, você recolheu pro INSS, igual o Wesley disse, tu tem, é como uma indenização de um seguro de carro, tu pagou aquele seguro, né? Então, por que não questionar? Por que não verificar se tu não pode receber? Porque a gente sabe, hoje o custo de vida é tudo alto, né? É caro a gente se manter, né? Tudo sobe. Então, assim, quando a gente começa a receber um valor e esse valor ajuda financeiramente todos os meses e não te prejudica em nada, né? Nem você, nem a sua empresa. Então, realmente é muito importante. Então, vamos finalizar a nossa live? Vamos. Então, gostaria de agradecer a todos que estão aqui, pessoal do TikTok, pessoal do YouTube, muito obrigada, né? E relembrar vocês de um pedido super especial de vocês se inscreverem aqui no nosso canal, deixarem qualquer dúvida, questionário aqui nos comentários, pra Cacá, pro Wesley, pra mim responder, né? E dizer que é muito bom estar aqui podendo compartilhar esse conteúdo previdenciário com vocês. Um abraço e até mais. Tchau. Tchau.